Boa tarde para todo mundo aí. Antes de começar a minha apresentação, queria fazer uma observação, porque não tem como não fazer essa observação. Eu nunca tive, nas palestras que fiz, ou seja lá o que for, curso, palestra, um mestre de cerimônias tão legal, cara. Puta que pariu, que legal, né? Eu confesso, vocês já tinham visto esse cara assim? Porque, pô, muito legal. Tá de parabéns, show de bola você, viu? Eu sou o Hugo Cisneiros, vou falar aqui para vocês sobre otimizar o desempenho do WordPress. Uma das dúvidas que eu sempre tive sobre o assunto é: o que eu falo, desempenho ou performance? É a mesma coisa? É só escolher. É a mesma coisa? Porque geralmente o pessoal coloca performance em português, mas já tem a palavra desempenho, né? Então não sei. Então lá no site vocês estão com performance e aqui eu estou com desempenho, né? Aí tanto faz. É a mesma coisa. Para começar, a gente vem com um paradigma que é muito comum para todo mundo, né? Que o WordPress é super fácil de instalar. É muito fácil. O cara instalou em 10 segundos aqui, um dos palestrantes. Não lembro quem foi. Instalou em 10 segundos, já está funcionando. Ótimo. Você instalou o WordPress e ele fica tudo lindo. Está tudo funcionando, certo? Está tudo funcionando. Os posts, Hello World, comentário, está tudo pronto para você. Você já pode colocar seu site na internet que ele vai bombar. O próximo viral vai cair no seu site e você vai bombar na internet. Né? É errado. Isso daí está errado. Não se iluda. Né? Não se iluda. Primeiro porque você não é um gato. Né? Se você fosse um gato que fizesse várias coisinhas bonitinhas, você até que poderia bombar de primeira com seu site. Mas como a gente não é gato, né? Então a gente tem alguns problemas. A gente tem alguns problemas aí depois que instala o WordPress ou até começa a desenvolver com ele. Né? Então, os desenvolvedores, né, desculpem, que eu acho que é a maioria aqui, né, eu sou um cara de infra. Eu programo, mas só de vez em quando, né, só como um hobby. Então, os desenvolvedores, eles acham que se funciona na máquina deles, não tem problema. Então, ele está lá testando, sei lá, vai o QA lá e também testa tudo, está lindo, está tudo funcionando, não tem nenhum erro. O cara de segurança, ele diz, o código está lindo, cara, não tem nenhum erro de segurança. Pronto, seu sistema está ótimo. Esse é um problema, você achar que é assim. Né? Outro problema, meu site não tem muitos acessos, então você fica preguiçoso. Meu site não tem muitos acessos, então eu não vou cuidar do desempenho dele. Quero saber, é só 10 pessoas que acessam por mês, então não preciso. Aí, quando o vídeo bombar na internet, o cara está ferrado. Né? E o problema principal aí, né, é sempre o faço amanhã. Eu sempre deixo para, amanhã eu otimizo. Está funcionando, amanhã eu otimizo para ficar melhor. Né? Então, isso daí sempre acontece com todo mundo. Então, eu lembro mais ou menos de uma das coisas que acho que no filme Network, lá, que é a história do Facebook e tal, uma das coisas que o Zuckerberg lá fala é: não pode sair do ar. É o principal, não pode sair do ar. Se sair do ar, a galera não entra de novo. Não entra, a não ser que ela já esteja viciada, é claro. Né? Mas quando quando o site é novo, quando você quer ganhar público, se o site está fora do ar, esqueça, o cara não vai mais para o seu site. Esqueça ele. Né? Se ele está lento, também não vai. Imagina o cara, ele vai lá no Google, procura um assunto e clica em 4 tabs. As 3 abas carregaram menos a sua. Você acha que ele vai para o seu site? Ele já fecha seu site e fica nos outros. Né? Cada milissegundo importa para o usuário final. 100 milissegundos não parece muito, né? 0,1 segundos é quase nada. Mas some isso a todos os itens da página. Sei lá, 40 itens da página. Some 100 milissegundos para cada um. Olha como vai fazendo diferença aí.
né? De pouquinho em pouquinho a gente chega em muito. Então, tem esses dados aí que são meio antigos, mas são pertinentes. Né? O Google mensurou perda de 20% de tráfego e um aumento de 400 milissegundos. Ele fez de propósito lá, ele aumentou 400 e perdeu 20. Né? E a Amazon mensurou perda de 1% de vendas, que é pior ainda, mais dinheiro pra caramba. Né? 1% de vendas é dinheiro pra caramba para a Amazon. Né? E um aumento de 100 milissegundos. Então, cada detalhe importa. Então, quando você descobre que 100 milissegundos faz uma puta diferença, você fica com essa cara aí, né? Putz. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é carregar a página o mais rápido possível, né? E para o maior número de pessoas possíveis ao mesmo tempo. Por quê? A página vai ser carregada rápida para todo mundo, e se todo mundo acessar o seu site ao mesmo tempo, por causa de um viral, por causa de uma notícia, sei lá, ou qualquer coisa, um estouro assim, seu site tem que aguentar. Senão ele perde a credibilidade. Né? Antigamente a gente chamava isso de efeito Slashdot. Hoje não é tão válido assim mais. Né? Então lá, o tamanho da página e otimizações HTML a gente não vai falar aqui. Né? Então, vocês como desenvolvedores já tem que ter isso decorado. Né? Os caras aqui, todo mundo falou. Né? Então não vou ficar repetindo isso toda hora. Né? Que o tamanho da página tem que ser mínimo, o JavaScript e CSS tem que ser unificados e minimizados, a compressão de imagens tem que ocorrer sempre. Né? Não deixa uma imagem gigante na home do seu site, senão o cara lá carregar uma imagem de 2 megas. Não dá, né? Pensa no celular, por exemplo. Carregar 2 megas no celular, aqui no Brasil é difícil. Né? E JavaScript não bloqueador, ou seja, assíncrono. Então, se você tem um script externo de anúncio, ou até uma função da sua página, coloque ele lá no final, ou deixe ele totalmente assíncrono, que é porque se ele emperrar, sua página carrega. Só aquela parte que para de funcionar. Isso acontece muito com sites que têm parceiros de anúncio mesmo. Os caras do anúncio caem, o site todo cai. Pô, que merda é essa? Você fica à mercê de um terceiro? Eu também não vou falar aqui de dicas genéricas do WordPress. Isso daí também vocês têm que saber de cor. Né? Vocês têm que ter isso decorado mesmo. Né? Tenha sempre o WordPress atualizado, evite plugins ruins e remova todos os plugins e comece comparando os desempenhos de cada um. Habilite um, compare o desempenho. Habilite outro, compare o desempenho. Aí você vai começar a ver uma diferença aí do que é um plugin com bom desempenho e o que é um plugin com mau desempenho. Okay? Então, o que eu vou falar aqui? Dicas do lado do servidor, server side. Isso todo sysadmin tem que saber. Né? Quem aqui é sysadmin, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, deve ter mais uns 5 tímidos aí. Né? Então, assim, sysadmin é pouco. Os desenvolvedores não gostam da gente. Quem é que gosta de desenvolvedor aqui? Ninguém levanta a mão. Né? Ou de sysadmin aqui. Ninguém levanta. Opa, alguém gosta aí? Opa. Ah, é porque... Ah, tá bom. É casal, né? Um tem... Ah, tudo bem, tá certo. Tá explicado. Se não dorme no sofá, tá certo. Então, o item 0 para o desempenho é que não existe receita de bolo e nem a gente faz isso uma vez só. Né? Então, imagine, você vai ter que ficar fazendo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você não vai parar. Você não vai chegar uma semana, agora eu acabei a otimização do meu site. Não existe isso. Isso aí é pura ilusão. Pura ilusão. Tá? Você sempre vai estar fazendo de tempos em tempos um tuning, porque os sites são dinâmicos e eles mudam, o público muda, o acesso muda e tudo mais. O item 1 é o armazenamento. Tá? O armazenamento que eu quero dizer aqui é onde a gente coloca os arquivos. Cara, é um negócio muito simples. Né? Geralmente, o que as pessoas fazem aí quando vão instalar um WordPress? Instalam no HD e acabou.
está lá seu site funcionando, num VPS, num shared hosting, seja lá o servidor dedicado, no servidor da Amazon lá, está tudo funcionando lá no file system, ótimo, certo? Mas, quando você começa a crescer em instalação, isso daí acontece com instalações de grande porte, que tem muitos sites, tipo WordPress, o cara da Abril aí que tem várias provavelmente ele tem várias máquinas servindo, né? Então, em instalações pequenas, tudo funciona em uma máquina só, né? Os arquivos PHP, do WordPress, as imagens de upload, está tudo lá. Mas em instalações grandes, como é que a gente consegue fazer isso? É um storage compartilhado? É um compartilhamento NFS? Né? É um GFS, sei lá, Heartbeat, ou Heartbeat não, DRDB, ou um Gluster FS, né? Então, a dica que eu quero dar aí, que é por experiência própria, né, que os arquivos têm que ficar locais. Né? O WordPress, ele consegue escalar horizontalmente. Se você colocar os mesmos arquivos em vários servidores, a parte de web, tá? Em vários servidores, não tem problema. Você pode sair mandando uma requisição para outra para outra, está tudo certo. Os dados realmente dinâmicos estão tudo no banco de dados. Né? Então, quando você colocar uma instalação de WordPress em várias máquinas web servers, coloque sempre os arquivos locais. Né? Ah, como é que eu vou fazer um deploy de um tema? Como é que eu vou fazer um deploy de um plugin? Faz que nem o cara da Abril falou, que é o método correto. Pega, faz um deploy, um pacote, ou um Git, ou um método como rsync, e copia para todas as máquinas apenas quando mudar alguma coisa. Certo? Aí você me pergunta, a parte de upload de imagens? Aí não tem jeito, né? Aí você tem que compartilhar de alguma forma. Né? Porque quando você faz o upload de uma imagem, ele vai para o sistema de arquivo local, você tem que mandar para os outros lugares também. O mais recomendado, para se fazer isso, é você fazer alguma rotina. Tem vários jeitos de fazer isso, vários plugins que mandam para uma CDN ou mandam para um outro servidor que só serve esses itens estáticos. Né? Servir de item estático é muito fácil. É muito rápido, você não se preocupa tanto com o desempenho quanto código dinâmico com PHP. Então, arquivos do WordPress, WP-asterisco, local, sempre, não tem o que inventar. Certo? Imagens de upload você compartilha dessa forma aí. Né? A melhor forma, não tem receita de bolo, como eu falei, vai de cada um. O item 2 é o PHP e o servidor web. O PHP e o servidor web são um dos itens mais importantes também, né? Por quê? Todo mundo fala em otimização de banco, otimização de rede, otimização de disco. Nada chega perto dos problemas dos PHP e servidor web. São os mais problemáticos. Tá? Então, é fato que PHP é lento e gasta muita memória. Quem disser que isso é mentira, é um mentiroso. Simplesmente não tem o que discutir. É lento e gasta muita memória. Né? Por quê? Com o tempo, o pessoal foi colocando várias coisas e o hardware foi melhorando, então, como você tem recursos disponíveis, você gasta. Né? É que nem HD, quanto mais você tem, mais você gasta. Né? Então, quanto mais memória um plugin ou operação do WordPress alocar, provavelmente mais lento ele vai ser para carregar. Né? E se você acha que a memória é sempre o problema, pense duas vezes. Né? Sim, aí já também é experiência própria, né? O grande problema aí de lentidão geralmente é CPU. Né? Tirando alguns plugins que comem memórias absurdas, né? A grande parte do problema no servidor web com o WordPress é a CPU. Quando tem muitos usuários simultâneos, visitando vários posts, sua CPU fica lá, ó, o processador fica
fudido. Tá? Então, primeira coisa, reduza ao máximo as chamadas PHP. Daí parece ridículo, uma dica ridícula, mas tem muita gente que poderia ser feito coisas, algumas funções fora do PHP que eles fazem com PHP, né? E deixam tudo dinâmico. Por exemplo, plugins que criam imagens dinamicamente. Cara, eu odeio esses plugins. Odeio eles. Tem uns plugins que pegam assim e você coloca um parâmetro com largura e ele pega a imagem original e já dimensiona? É lindo, a funcionalidade é linda. Você consegue fazer thumbs dinamicamente. É maravilhoso, né? Aí chega o neguinho lá, o script kid lá, que o cara lá, e faz um flood nessa função, cara. Ele manda o servidor PHP redimensionar 1000 vezes em 10 segundos a imagem. O que vai acontecer com sua CPU? Vai explodir. Então, tenta não fazer essas coisas totalmente dinâmicas. Dinamismo é legal, é fácil, funciona na máquina de vocês, funciona, tudo lindo, mas pensem no desempenho. Será que se você chamar muitas vezes por minuto vai dar problema? Com certeza. Tá? Outra dica interessante de servidor web. Mod PHP versus mod FCGID versus PHP FPM. Pode ser também. Né? Para quem usa Apache, que é a grande maioria aí das instalações, o mod PHP é a implementação padrão. Então, você instalou Apache, o mod PHP provavelmente já está habilitado e você já consegue usar o WordPress, tá? Ou qualquer coisa PHP no caso. Né? Mas ela não é a melhor. Existe também o estilo FastCGI, FCGI, né? Que o PHP tem um bináriozinho, PHP CGI, que suporta isso. Como é que ele funciona? Né? No mod PHP, o PHP ele é embutido em todos os processos ou threads do Apache. Né? Então, se você for servir um item estático, se você for servir uma imagem, o PHP está lá junto. Por quê? Para que isso? Né? Por que você quer ficar alocando mais memória? Então, quando você usa um estilo FastCGI, como o mod FCGID ou o PHP FPM, você vai estar separando isso daí. As imagens, quando serão servidas, CSS, JavaScript, qualquer coisa que for estática, não vai carregar o código do compilador PHP, do interpretador PHP, não vai estar lá. Ou seja, vai ser muito mais rápido e vai gastar muito menos memória. Tá? E para tudo que tiver extensão .php, aí você carrega os processos, você manda as requisições para esses PHP FastCGI. E eles ficam processando e retornando, processando e retornando. Tá? Eu não sei se vai dar para ver aí, mas eu posso falar. Aí são capturas de tela, né, do top, o comando de Linux padrão aí que tem tudo, que mostra a carga do sistema e memória usada. Então, antes eu tenho aí eu fiz um benchmark bem básico de 10 usuários simultâneos, bem básico, nada que derrubasse nada. Né, 10 usuários simultâneos por 1 minuto. Né? Então, antes eu tenho aí 197 megas usados pelo sistema operacional, não tem nada, eu acabei de reiniciar a máquina, ok? E aí eu faço esse teste. CPU 0, load 0, tudo 0. Né? Aí eu faço o teste de 10 usuários simultâneos em 1 minuto, com URLs aleatórias, tanto imagens de uma instalação padrão do WordPress, quanto o post Hello World, a home, né? A tag, página de tag e tudo mais. Com o mod PHP, a memória subiu para 479 megas usados. Ou seja, tivemos quase 300 megas aí de requisição só com 10 usuários simultâneos. Com o mod FCGID, subiu para 346. 115 megas a menos. Então, com teste simples, você já vê um ganho aí de, sei lá, 20%, 30%. Imagine quando isso vai escalando. Você bota 20, 30, 50, 100 usuários. O que acontece, né? Não vai dar certo. Uma vez um cara estava bem cético. Por que você usa esse mod FCGI? Nunca vi vantagem. Aí eu fiz um benchmark, né? Eu mandei fazer um crawler
100 crawlers numa página, né, em WordPress, e com o mod FCGID. Não caiu. Aí ele, não, beleza. Aí eu fiz a mesma coisa com o mod PHP. Nossa, a máquina ficou maluca. O cara não demorou nem 5 segundos para pensar. Realmente você tinha razão. Né? Então aí, eu tive, com o mod PHP, em 1 minuto eu tive 579 hits. Certo? Com o mod FCGID, eu tive 727 hits. Certo? Então, eu consegui muito mais desempenho, só por essa mudança. É uma mudança simples, eu não fiz tuning de parâmetro nenhum. Tá? Dá para melhorar ainda mais. E esse teste só foi para mostrar mais ou menos como é que funciona a diferença dos dois. Né? Então, para fazer o tuning do servidor web, você pega as forks e as threads, dependendo se você usa pre-fork ou worker. Tá? Você vai diminuindo a opção Memory Limit do PHP e vai testando o seu sistema. Caras, coloque o mínimo possível no Memory Limit. Eu já vi instalação com Memory Limit igual a 512 megas. Eu quase que tenho um infarto quando eu vi. Não dá. Se um plugin está usando 512 megas, tem alguma coisa errada. Com exceção dos plugins de migração. Aí vocês estão perdoados, tá? Que esses daí são pesados mesmo. Tá? Como você roda só uma vez, então está perdoado. Você faz isso num servidor só, separado, tudo certinho. Né? Então, você, a partir desse valor mínimo, você calcula quanto o seu servidor aguenta. Né? Ou seja, memória mínima vezes X é igual ao total de memória que você quer gastar no seu servidor. E aí você calcula mais ou menos quantos usuários simultâneos você pode aguentar em termos de memória. Tá? E a dica importante, sempre configure os servidores web para fazer recycling dos processos. Os processos filhos ou threads, eles têm que morrer e vir um novo. Sempre. Para não dar memory leak. Se algum plugin ficar usando muita memória por muito tempo, vai dar problema. Então, sempre façam isso. Sempre configurem um recycling mais ou menos na medida. Prefira usar recursos nativos dos servidores. Caras, não usem redirect no WordPress. No plugin de redirect, que é WP_redirect, foda-se. Não façam isso. Né? Você vai estar carregando o framework do WordPress inteiro para fazer um redirect que você pode fazer pelo htaccess, que você pode fazer por qualquer outro meio nativo e super rápido. Tá? Itens estáticos devem ser sempre servidos sem a PHP. Né? Pode ser até em servidor separado. Isso aí eu já falei para vocês. Né? E se a cada requisição você gera uma lista dinâmica, considere gerar uma lista de tempos em tempos. Exemplo. Disseram aqui mais cedo lá sobre as imagens de upload do WordPress Network, que funcionava lindo lá, porque ele traduzia, o path não existe, mas ele traduz para o path, uma bosta. É sério, é uma bosta. Isso faz com que cada imagem seja servida pelo PHP. Que bosta! Então, o que você pode fazer para remediar isso? Faça uma funçãozinha que, de tempos em tempos, gere uma lista de redirects com htaccess ou com rewrite map, ou seja lá a técnica nativa do servidor web. Beleza? Não é querendo desmerecer, não. Funciona lindo, mas em termos de desempenho é uma bosta, não tem jeito. Tá? O servidor MySQL. O servidor MySQL geralmente é o menor dos problemas. Tá? Então você fica lá de uma boa, drogadão. Quem é que estava comendo cogumelo no almoço? É o João, né? O João estava. Então, ele fica mais ou menos assim, né? Ele estava comendo cogumelo dizendo que era pimenta, tá bom. Tá? Então, o MySQL você faz sempre um tuning constante. Você sempre habilita o carry cache, isso daí é padrão, né? Não vem habilitado por padrão direito, então você vai lá e habilita uma linha de carry cache, ok? Usa a ferramenta MySQL Turner para ficar otimizando tamanho de buffer, join size, etc. Né? E o mais importante,
habilite o slow care para 2 ou 3 segundos e fica observando esse arquivo de tempos em tempos. Se tiver carries com mais de 2 segundos, cara, você já está com problemas. Carry tem que ser 0,01 segundos. 0,2 segundos no máximo. Se passar de 2 segundos, tem problema nessa carry aí. Veja esse plugin, veja se a tabela está legal, né? Cria uma rotina diária de optimize de todas as tabelas, né? Deixa que o script fica trabalhando para você, né? E se você tiver problemas de carga no banco de dados, só uma perguntinha, está dizendo tempo esgotado aqui, mas eu ainda tenho mais, né? Pode ficar tranquilo. Tá, tudo bem. Tá todo mundo adorando o seu vídeo. Não, mas avisa aí, porque senão eu não... Como tinha um relógio aqui, eu estava contando tempo com o relógio, agora me perdi. Então não sei, né? Vai... 10, tá. Quer que eu cante quando faltar 9? Só... Fala aí, tranquilo, faltam 10. Tranquilo. Então, quando a gente tem uma carga no MySQL, um problema no MySQL de carga, a gente tem soluções muito fáceis de fazer, né? A primeira que imediata que a maioria dos portais de internet fazem aí é você criar réplicas de leitura, tá? O que são as réplicas de leitura? Você pega um servidor master, que é quem faz os updates, os inserts, e os slaves, né, que ficam só replicando esses dados. E aí você usa um plugin, né, chamado HyperDB, sei lá como se fala, certo? Que ele balanceia isso para você. Esse HyperDB, antes que vocês desconfiem, ele é usado pelo WordPress.com, os desenvolvedores são Automatic e tudo mais. Então é bem confiável. Ele consegue escrever só no master, ler de todos os slaves que você tiver, né? Se você tiver um erro de banco de dados, ele vai detectar, vai tentar ir de novo, vai tentar ir no próximo. Ele tem uma espécie de fallback, né? E principalmente para quem tem sites muito grandes com network, você consegue fazer um particionamento. No WordPress Network, acho que muita gente sabe aqui, cada blog ele tem suas tabelas separadas. Tem gente que acha isso uma merda. Pô, vou criar 9 tabelas novas só para o blog novo? Pô, legal, cara. Você está separando aí e tal, duplicando, mas você está separando totalmente. Então você pode falar para o HyperDB assim, ó, se o nome do blog começar com a letra A, vai para o servidor X. Se começar com a letra B, vai para o servidor Y. Se for o blog do, sei lá, do Mr. Catra lá que estava falando, você vai para o banco de dados C. Então você pode separar aí o particionamento de uma forma a deixar mais flexível aí, você ter uma carga melhor, né, uma distribuição melhor da sua carga MySQL. Então, no final das contas, o MySQL não é tão problemático quanto muita gente diz, tá? E aí vem o item 4, que é o cache. O cache é o mais importante de todos, né? Na verdade, se você fizer o item 1, 2 e 3 errado, o 4 te salva. O item 4 é foda, cara. Por isso que tem do Star Wars aí. O que é o cache, velho? Então, mexer no web, código, etc., não faz milagres. Quem faz milagre é o cache. O cache faz milagre, né? Quem usa cache sabe muito bem o que eu estou falando. Separe todos os itens estáticos, né? Ou seja, que podem ser vistos por todo mundo sem nenhuma diferença, igualmente, tá? E os dinâmicos. Muda de usuário para usuário, né? Exemplo. O estático é o texto do post. O dinâmico é a quantidade de visualizações do post, né? São 2 dados aí. Um dinâmico, cada visita, cada usuário vai contando. E o estático é o texto. O texto não vai mudar se o usuário 1 ou 2 acessar. Então, primeiro você mapeia aí a diferença dos dois e você vai cachear tudo que for estático. Tudo que for estático você cacheia, né? Para o PHP tudo é dinâmico, mas você vai tornar isso tudo estático.
né? Há várias técnicas de cache. Você tem cache de objetos, cache de consulta banco, código PHP interpretado, que é opcode, né? E você tem o cache das páginas, servidor web. Aqui a gente só vai falar do lado do servidor. Então a gente tem o cache nível noob. Eu já vi em alguns lugares. Ele não é errado, ele é só noob. Você está começando. É muito fácil fazer esse cache. Vocês podem fazer aí do celular de vocês. Vocês baixam a página principal com o wget curly e salva como index.html na home do seu WordPress. Pronto, você acabou de fazer o cache. Seu PHP não vai ser processado mais. É tudo. A sua página, a sua home vai aguentar porrada. Por quê? Porque o WordPress nem está sendo chamado. O PHP não está sendo chamado. É HTML puro. Faça isso como uma rotina. Ou seja, exemplo, de 1 em 1 minuto, e você acaba de criar um super cache e a sua home aguentará muita porrada. Para os itens dinâmicos, dentro da página, você substitui por JavaScript ou iframes. Vocês podem me bater, tá? Mas lembrando que, iframe, todo mundo tem preconceito, mas é útil pra caralho. Depois a gente tem o cache nível, estou começando a saber o que estou fazendo. Né? Nesse nível, você usa o plugin W3 Total Cache. Tem outros também, mas atualmente esse é o melhor, né? In my humble opinion. Com ele você pode fazer o cache das páginas em disco, ou seja, a mesma coisa que o wget, só que de uma forma mais inteligente, tá? Ele faz sobre demanda, né? E você pode fazer os outros tipos de cache que a gente não está falando aqui, de opcode, banco de dados, etc. Né? Você também pode usar aquele esquema de mandar a imagem para CDN, né? Habilitar compressão e expires, técnicas que a gente não ia falar muito aí, que eu listei lá no começo. Aí tem o cache nível 31337, que é feito pelo nosso Varnish. Varnish é uma palavra mágica. Não é aquele removedor de manchas lá tal. Se bem que, num artigo de Varnish, uma vez eu peguei um Google Ad com Vanish lá para vender. Tá bom. Então, assim, a palavra Varnish, quem usa Varnish, quando eu falei Varnish, se arrepiou. Tenho certeza. Quem usa Varnish se arrepia. É foda o negócio. Tá? O que é o Varnish? Ele serve como intermediador, né, que faz esse cache dinâmico. Ele pega do servidor web, transforma em estático e serve para o cliente. Ou seja, 1000 usuários acessam o seu site. O Varnish pega uma vez o back-end, dinamicamente, né, e serve para os 1000 usuários de uma vez. Ou seja, você, em vez de ter 1000 requisições, você tem uma. Agora, isso daí tudo bem. Só que você pode fazer o controle de cache, do que é cache, do que não é cache. Você pode fazer baseado em URL, cabeçalho HTTP, cookie, qualquer coisa que tiver na requisição você pode controlar. Né? Pode fazer load balancer, você pode fazer um monte de coisa. E ele é super rápido, né? O desempenho dele é ótimo. E se o site cai, ele ainda pode servir a cópia do cache. Né? Você não deixa ninguém na mão. E tem o cache nível Elite Power Master Blaster Ultra. Nesse daí, algo melhor que o Varnish? Caramba. Nesse daí você combina o W3 Total Cache com Varnish. Então você tira o cache de disco do W3 Total Cache e usa a função de purge dele. Toda vez que um artigo for editado, um comentário for feito, qualquer coisa for feita, ele vai avisar para o Varnish, invalida isso daí que tem uma versão nova. Né? Então, você consegue fazer o purge ban. Então, para finalizar aqui, um exemplo simples, sem cache, né? Que eu fiz uns tempos atrás. Aí. Isso é um teste velho. Eu instalei um WordPress normal, né, numa máquina dessa aí, né, bem simplesinha, com 50 usuários atuais, e acho que foi 10.000 requisições. Foi 10.000 requisições. O sem cache demorou 217 segundos, o load da máquina 42, a memória 2 GB, né,
assim, a máquina não estava respondendo, né? Teve um monte de erro aí, né? Das 1.000 requisições, não é 10 mil não, é 1.000. Das 1.000, só 932 foram entregues, né? Ou seja, teve erro. Com cache, demorou 1,6 segundos. Espera aí, 217 segundos para 1,6 segundos? Ah, espera aí, 10 mil requisições completas. Não, isso é brincadeira, cara. Aí, tá vendo porque a gente se arrepia com varnish? A gente se arrepia, cara. A gente se arrepia com varnish. E aí, pessoal, quando tudo fica pronto, tudo fica funcionando, a gente fica assim, chorando de emoção, né? E os clientes ficam se divertindo. Todo mundo fica feliz. Tá? Os detalhes das implementações, a documentação do varnish, etc. Nunca é legal ficar entrando muito em detalhe aqui, mas podem conversar comigo. Se vocês quiserem entrar no meu site também, tem bastante material de varnish, né? Que é esse daqui. Deixa eu fazer meu jabazinho aqui, peraí, rapidinho. Que é esse daqui, o Devin, devin.com.br, né? Então, tenho vários dissecando os logs, tem uma introdução ao varnish aí que vocês podem conhecer mais. Tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí.